A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra meus irmãos, no meu coração. E eu vou estar passando para nós meditar neste domingo, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Deus está conosco todos os dias. Basta nós não perder a conexão, né? A nossa vida, a vida do cristão, meus irmãos, tem que ser uma vida carregada de oração, de busca pela palavra. Amém, meus irmãos? Então não pare de orar, não pare de buscar a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra. Amém, meus irmãos? Se for possível, observa a palavra. Amém, meus irmãos? Não só leia a palavra, mas medite nela. Observa a palavra que Deus fala com você. Amém? Porque quando você está lendo e meditando a palavra, você está ali ouvindo a voz de Deus. Então medite, preste atenção. Amém? Não podemos perder a conexão com Deus. Quanto mais conectado com Deus, melhor vai ser para nós, meus irmãos. Primeiro, para alcançar a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Olha, quem está verdadeiramente conectado com o Pai, andando em obediência com os seus mandamentos, né? Andando em obediência com os princípios, né, de Deus, e andando em obediência aos seus direcionamentos, meus irmãos, ganha galardão da vida eterna. Mas também Deus abre as portas do céu para a bênção sem medida nessa terra. Amém? Basta você estar atento, basta você ficar conectado com o Pai. Deus nos livra todos os dias, meus irmãos. Todos nós que estamos na presença do Pai, andando certo com Ele, Deus tem um carinho a mais por nós, amém? Não é um amor, só Deus ama só o cristão, não. Ele ama todos, todo ser humano Ele ama, amém? Mas Ele tem um apreço a mais pelos cristãos, aquele povo que anda em obediência com a palavra, que anda em obediência com os seus direcionamentos. Amém? Há um cuidado a mais. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Ele ama todos nós, Ele está cuidando de nós, basta nós crer, basta nós acreditar. Aí muitos vão falar assim, irmão Adilson, mas a minha vida está uma bagunça só. Meus irmãos, temos que ter bom ânimo no meio da adversidade, no meio da tribulação. Amém? É aí que temos que mostrar a Deus que estamos com Ele, dependente da nossa situação, dependente daqueles que se levantam contra nós, dependente daqueles que vivem falando mal de nós. Temos que continuar acreditando em Deus, confiando em Deus. Amém? Meus irmãos, a caminhada com Cristo não é fácil. Amém? Não que nós vamos viver o resto da vida passando por dificuldades, não vamos ter alegria. Vamos sim, meus irmãos, vamos se alegrar na presença de Deus, sim. Amém? Vamos cantar com alegria, vamos fazer nosso culto de ação de graça, porque Deus vai nos abençoar. Deus vai trazer refrigério para a nossa alma. Amém? A vida do cristão não é só de batalhas. Amém? Apesar que o cristão tem que estar vigilante todos os dias, né? Temos que estar vigilante, temos que orar, temos que buscar, mas Deus também traz tempos de sorrir, tempos de cantar, amém? E tem tempo aí chegando para pessoas que estão em obediência, que mesmo sem entender, estão obedecendo
os direcionamentos do Pai. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é conosco, basta nós estar atento à palavra. Amém? Glórias a Deus. Não desista. Não desista, porque o tempo de Deus na sua vida, sua casa, sua família está chegando. Amém? Isaías, capítulo 54, versículo 17. Amém? Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenará. Esta é a herança do servo do Senhor. E eu o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Deus, Ele está te guardando. Ele está onde você não pode estar. Amém, meus irmãos? Deus, Ele está em todos os lugares. E nós, ser humano, não podemos estar em todos os lugares. Mas o nosso Deus, o nosso fiel e companheiro amigo, que é Deus Pai Todo-Poderoso, meus irmãos, Ele está vendo toda a trama contra você. Ele está vendo toda a reunião, ouvindo o que estão falando de você. Amém? Ele está em todos os lugares. E Deus vai revelar para você. Amém? Todos aqueles que são mentirosos, todos aqueles que são falsos. Amém? Que na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Amém? Por isso que sempre Deus está falando para nós vigiar. Né? Vigiar para quê? Para não ficar expondo nossos planos, nossos projetos para pessoas em nossa volta. Amém, meus irmãos? Porque nem todos que estão em nossa volta são nossos verdadeiros amigos, nossos verdadeiros, né, colegas, né, meus irmãos? Então temos que confiar somente em Deus. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque nós, ser humano, nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Nós somos fracos, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, creia no Senhor nosso Deus, porque Ele é aquele que te guarda. Ele está ouvindo toda a trama e Ele vai te revelar. Não se assuste, não se assuste quando você ouvir, né, Deus falar com você. Ei, fulano disse assim, assim, assim. Porque Deus revela, Deus fala conosco, Deus mostra para nós. Amém? Meus irmãos, como não lembrar da passagem de Eliseu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que Geazi, né? Geazi tentou enganar o servo do Senhor, né, meus irmãos? Buscando lá o ouro, a prata e mentindo para o servo, né, Eliseu, né? E ali Deus, Ele manda uma lepra, né? Olha lá, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. E então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Né? 2 Reis, capítulo 5, versículo 24 ao 27. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é assim, aquele que tenta enganar quem está em retidão com o Senhor, está nos caminhos de Deus, amém? Não fica em oculto, né? Então não adianta pessoas mentir para você, querer te enganar, né? Fazer as coisas pelas suas costas, porque Deus, Ele revela, para que nós não venha ficar enganados, amém, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso, Ele está em todos os lugares. Ele sabe quem nós devemos confiar e quem não. Ele sabe
quem poderá ficar com você na caminhada e quem não vai ficar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, teve uma vez que Deus falou para mim na palavra dele que ia fazer uma limpa na minha vida, porque muitos não poderiam estar junto comigo na caminhada, né, meus irmãos? Eu, nunca imaginei que ia sair tantas pessoas, né? Porque praticamente só ficou eu, a mulher e a cachorra, porque o resto, Deus tirou tudo. Até pessoas da igreja mesmo, Deus afastou dos caminhos, meus irmãos. Por quê? Porque se não iam atrapalhar as bênçãos de Deus na minha vida. Amém? Então, muitas das vezes, meus irmãos, Deus vai fazer uma limpa na sua vida, porque muitos que estão não é para estar, porque eles servem de pedras de tropeço, né? Ou muitos vão ser usados pelo maligno para atrapalhar a sua fé, atrapalhar a sua esperança em Deus. Então Deus, o que ele faz? Ele limpa, né? Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Deus, ele cuida de nós em todos os detalhes, meus irmãos. Deus, ele é cuidador daqueles que andam em obediência. Olha, eu estou vendo o zelo de Deus para com minha vida. Olha, Deus faz as coisas pequenininhas e as grandes também. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele cuida de nós. Basta nós andar em obediência, basta nós obedecer a palavra. Meus irmãos, olha, não tem caminho melhor do que senão o caminho de Deus, buscando a nossa salvação eterna, meus irmãos. Eu fico aqui imaginando se Deus, ele cuida de mim, da minha esposa, da minha casa, da minha família tão bem. Imagine nós lá na salvação eterna, meus irmãos. Que tranquilidade, que paz que vai ser. Olha, meus irmãos, aquele que conhece verdadeiramente a presença, o Espírito Santo de Deus, jamais vai querer voltar para o mundo. Jamais, meus irmãos. Aquele que conhece verdadeiramente a Deus, em espírito e em verdade, jamais quer retroceder. Olha, meus irmãos, Deus tirou de mim o vício da bebida, o vício do cigarro. Deus tirou de mim toda aqueles pecadinhos de estimação que eu tinha, sabe? Deus está me moldando e eu vou falar uma coisa para você, viu? Como é maravilhoso ser moldado por Deus. Você não tem noção da paz, mesmo passando por problemas, porque todo mundo tem problemas, meus irmãos, nesse mundo. Mas mesmo passando pelo problema, mesmo passando por tempestade, pelo fogo, pela água, pela cova dos leões, eu estou em paz com Deus, com minha vida, com minha família. Porque Deus, ele está presente, meus irmãos, na vida de todos aqueles que andam em obediência. Meus irmãos, se você não sentiu ainda a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comece a acertar a sua vida com Deus, que você vai sentir e você vai ver o que eu estou falando para você. Você ainda vai voltar a dar o seu testemunho, verdadeiramente. Depois que nós conhecemos, que nós sentimos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos, depois que nós sentimos aquela luz, né, aquele poder de Deus se envolvendo em nós, nós não temos mais vontade de voltar para o mundo, de voltar para as coisas erradas, por mais que Satanás nos atenta, né, porque todos os dias temos tentações, temos que
vigiar, temos que orar. Mas depois que nós sentimos a presença do Espírito Santo, meu irmão, não tem o que faz nós voltar, principalmente se nós estivermos em obediência. Porque Deus não deixa, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, toda arma forjada contra ti não prosperará. Não precisa você temer, basta você obedecer e seguir em frente. Amém, meus irmãos? Com fé, segue com fé, crendo que Deus vai fazer na sua vida, que Deus vai mover na sua vida. Amém? Não se preocupe, porque todos aqueles que estão mentindo, que estão sendo falso com você, Deus vai te revelar. Não é para você ir lá e brigar com a pessoa, não. É para você perdoar e orar por ela. Amém, meus irmãos? Porque a justiça não vem de nós, vem do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Porque Ele sabe, né, dar a cada um aquilo que merece. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe seu domingo com paz, alegria. Amém? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Glórias a Deus.